sem perder tempo, deixe-me explicar o sonho que tive. Era como se o lugar onde estávamos parecia ser uma área extremamente ampla e muito grande. Eu e outra pessoa estávamos lá parados. A pessoa está bem perto, ela está muito perto. Estávamos parados, observando. E de repente foi como se eu tivesse os olhos do Espírito para ver. Como se eu pudesse ver através da outra parte do mundo o lugar exato onde estávamos de pé. Eu consegui ver a outra parte, o outro lado do mundo, que é muito longe, está do outro lado do mar, para o outro lado. E quando olhei, parecia que o arrebatamento tinha acabado de acontecer. E então o Senhor permitiu que eu visse o que ia acontecer imediatamente após o arrebatamento. Louvado seja Deus. Logo após o arrebatamento, porque vocês sabem que lemos sobre o filho da perdição. Isso foi o que aconteceu. Logo após o arrebatamento, isso simplesmente aconteceu. E então, de repente, eu pude ver do outro lado do planeta, a outra parte do outro lado do mar, como se um principado estivesse vindo de outra parte do mundo. E aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça com atenção, irmãos e irmãs, o que quer que aconteça após o arrebatamento, eu não acho. Você nem deseja isso para alguém que você não gosta. Você não deseja isso para o seu inimigo. Será uma experiência terrível, algo realmente horrível. Será pior do que o pior dos pesadelos. Estou dizendo isso para que possamos nos preparar. Estejam preparados. Se você não estiver pronto antes, prepare-se. Se você está envolvido em qualquer coisa que não glorifique o nome de Deus, saia disso rapidamente e peça misericórdia ao Senhor, pois a Bíblia nos diz que o tempo já não existe mais e nossa redenção está próxima. Eu posso garantir a você. Então foi como se eu estivesse lá. Eu estava com alguém que conhecia. E então uma irmã estava parada ao meu lado. E então, neste momento, era como se o Senhor me desse o olho do Espírito para poder ver todo o mundo. E no momento em que eu estava ali, era como se o arrebatamento tivesse acabado de acontecer. Naquele instante em que o arrebatamento ocorreu, o Senhor me concedeu a visão clara e detalhada do que aconteceria em seguida. E no exato momento em que observei, como se eu olhasse para outra parte do mundo, eu atravessei o grande e profundo Oceano Azul. Eu olhei ao longe e pude ver a outra parte do mundo muito distante, mas mesmo assim consegui vislumbrar. E naquele exato momento em que eu olhei, e eis que, ao olhar, vi este principado que parecia uma besta em forma humana. O ser com forma de besta estava vestindo. Ele estava vestido como um soldado romano. E então, de repente, ele deu um salto da parte onde estava para o outro lado do mundo. Eu o vi claramente dar um salto. De onde ele estava, ele deu um grande salto. E então ele estava simplesmente no ar. E começou a voar e acabou pousando em uma área aberta. E essa área aberta é um local onde ele será visível para o mundo inteiro, que todos ao redor do globo perceberão que esta besta está presente entre nós. E o que imediatamente veio à minha mente e ao meu espírito naquele momento foi: o anticristo está aqui. O anticristo está aqui. Isso foi exatamente o que eu acabei de receber. O anticristo estava aqui. E o que eu vi? Quando olhei para o seu rosto, ele e seus olhos, aqueles olhos que eu testemunhei. Irmãos e irmãs, aqueles olhos tinham a marca da destruição, estava neles, e aqueles olhos mostravam claramente a intenção de matar, destruir toda aquela negatividade. Aqueles olhos carregavam tudo isso. Aqueles olhos que eu observei carregavam uma maldade muito profunda. É por isso que a Bíblia o chama de homem de perdição, aquele maldoso. O homem de perdição, o homem do pecado, o homem da iniquidade, de tal forma que aqueles olhos continham toda a negatividade, toda a maldade que existe nesta terra. Aqueles olhos estavam apenas representando toda a maldade, toda a perversidade, toda a destruição, todo o ódio, todo tipo de pecado. É por isso que a Bíblia o chama de homem de pecado. E no momento em que vi aquele olhar em seu rosto, ele surgiu de repente, repleto de tanto ódio e maldade, como se: aqui vem a destruição. Na realidade, é mais terrível do que um pesadelo. E foi assim que eu saí daquela visão. Irmãos e irmãs,
Eu lhes digo, hoje, ao escutar isso, a Bíblia nos lembra que nossa redenção está se aproximando. Não está apenas mais próximo, pois está agora, já está aqui entre nós. O que nos segura agora é apenas a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E no momento em que Ele vier, o Espírito Santo sairá de toda a terra e então a destruição repentina. Estou lhes afirmando, será pior do que um pesadelo terrível. Não é algo que você desejaria a ninguém. Não é algo que eu desejaria. Eu até oro pelos meus inimigos. Oro para que Deus abençoe meus inimigos, porque pelo que o Senhor tem me revelado, acreditem, irmãos e irmãs, isso não é algo com que vamos brincar. Não é algo com o qual podemos brincar. Porque do que ele me mostrou sobre isso, besta humana que apareceu. E então eu exclamei, este é o anticristo. O anticristo, ele já está entre nós. Aquele homem já está presente. Sim, acreditem em mim. Por favor, não permita que ninguém te leve em pecado. Não permita que ninguém o empurre para o inferno. Não vale a pena. Não permita que nenhum ser humano, seja homem ou mulher, o empurre para a condenação eterna, para a danação sem fim. Porque não vale a pena. Neste momento, o mais importante é você aceitar o seu Senhor e Salvador, Yeshua, aceitando-o como seu Senhor e Salvador pessoal, e se ajoelhando e pedindo a Ele misericórdia por todos os pecados que você já cometeu. Agora é hora de garantir sua vocação e eleição. Isso é o que importa agora, pois a Bíblia afirma que não há mais tempo. Certamente você já ouviu esta mensagem. Arrependa-se, porque nosso Senhor e Salvador está vindo. Você deve ter escutado isso antes, mas agora está mais próximo do que nunca. Agora está mais próximo. A sua redenção está se aproximando cada vez mais. Hoje está mais próximo. Estamos mais próximos da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo do que estávamos ontem. Aleluia. No momento em que o Espírito Santo, os filhos de Deus forem arrebatados, então, naquele momento, o filho da perdição se manifestará, esse homem do pecado. E quando ele finalmente se revelar, como eu já mencionei antes, estou aqui apenas para te contar, porque só você pode perceber em seu rosto o que está ali, sua maldade e destruição. Morte. Vemos peste, vemos morte agora. Isso será apenas uma pequena amostra. Isso não é absolutamente nada. É uma moleza, comparado à verdadeira tribulação que está por vir. O que estamos vendo, pessoas morrendo, pestilências, terremotos, isso é apenas o início das aflições, eu lhes asseguro. Porque quando a verdadeira tribulação começar, você definitivamente não vai querer estar aqui quando a tribulação começar. Obrigado a todos por ouvirem, e não se esqueçam que Jesus te ama. Ele deu sua vida por você, Ele derramou seu sangue na cruz, e Ele está voltando em breve. Louve ao Senhor. Esteja sempre preparado para a sua vinda, pois quando nós, a noiva de Cristo, quando nós, os devotos seguidores do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, quando nós formos arrebatados, a tribulação não é desejável nem para o inimigo. Você não quer estar aqui após o arrebatamento. Louve o Senhor. Então, pela graça de Deus, nos veremos em outro vídeo. Permaneça abençoado. Permaneça sempre na presença dEle. Louve o Senhor.